Eu creio que o Senhor preparou algo para nós essa noite. O Senhor sempre prepara uma mesa para nós. Ele sempre prepara um banquete para nós. A palavra diz que há uma sala do banquete. Há um lugar preparado por Deus para que Ele nos dê dele mesmo. O Senhor preparou um lugar. Imagina, minha irmã, uma sala do banquete. Há um lugar específico que nós precisamos conhecer. Sabe? Isso não pode ser uma palavra que eu leio, apenas um texto. Isso tem que ser um lugar que eu já entrei, que eu já experimentei, porque tudo em Deus necessita ser experimentado. A palavra diz: provai e vede que Ele é bom. Isso fala de que eu preciso ter a informação e eu preciso ter a palavra como letra, mas eu preciso ter a palavra como verbo que se fez carne. E quando nós pensamos nisso, nós temos que entender que a palavra é Jesus. Então, não tem como eu apenas ler a palavra e isso ser uma informação, porque a palavra é uma pessoa. Eu preciso ter relacionamento com a palavra. E quando eu me relaciono com a palavra começa a me nutrir. Ela começa a me saciar. Ela começa a encharcar, a me embriagar. Jeremias fala, ele diz assim: olha, eu sou como um homem dominado pelo vinho. As tuas palavras, as tuas santas palavras me embriagaram. Meu Deus, sabe? Então, nós precisamos começar a discernir como nós podemos acessar esses lugares. Porque se está escrito, irmãos, é para nós, é herança, é testamento, se está escrito. Se a palavra diz que há lá na palavra de Deus uma sala onde eu entro e me assento com ele, e esse é o lugar da unção. Lá em Salmos 23, o Senhor prepara uma mesa para mim. E na presença dos meus adversários, ele me faz assentar. E ele pega, então, um jarro de óleo. E ele derrama, ele deita sobre a minha cabeça. Ele me unge até transbordar. Amém? Então, não é um lugar que eu tenho que ler. É um lugar que eu preciso experimentar. Amém? Quando eu buscava o Senhor para trazer essa palavra nessa noite, eu falava: Espírito Santo, o que você tem para essa noite? O que o Senhor tem para nós? E eu vejo aqui, de alguma forma, que o Senhor ele quer nos conduzir a esse lugar. Porque há uma maneira de entrar. Você entende que todas essas coisas são espirituais? Vamos dizer assim, tem a sala do banquete de Deus, lá na Praça de Vitória, na Praça de Petrolina. Você ia ficar na fila talvez 2 anos ou mais, tendo que revezar aquela fila ali, porque você ia cansar. E um dia você ia entrar nesse lugar. Um dia. Mas olha o que Deus fez.
Ele fez com que dentro do teu quarto você pudesse acessar todos esses lugares. É muito forte isso. Ele se tornou a porta. Jesus é a porta desses lugares espirituais. Através dele, de quem ele é, desse relacionamento íntimo com ele, eu entro, eu acesso essas realidades de Deus. Amém, irmãos? E sobre isso, eu comecei a questionar o Senhor, o Espírito Santo. Nós precisamos acessar mais coisas. Tudo começou com uma visão, eu estava orando e eu estava pedindo algo para Deus. E de repente eu tive uma visão e eu vi uma criança. E eu vi um pai dessa criança. E nessa visão eu via muitas prateleiras, sabe? Aquelas prateleiras bem altas, com vários itens. E de repente eu vi aquela criança tentando pegar aquela coisa que está no lugar mais alto. E sem cuidado nenhum, escalando, sem usar um banquinho, sem usar uma cadeira ou uma escada. E de repente, esse pai, ele pegou com a mão dele o que estava lá na prateleira mais alta, pegou e entregou para aquela criança. E aquele dia o Senhor me fez saber por que eu orava exatamente por isso. Que eu falava, Senhor, eu quero alcançar coisas mais altas. Eu quero acessar lugares mais altos. E o Senhor começou a dizer para mim que Ele me alcança. É Ele que alcança e é Ele que me dá. Porque nunca quer que eu perca esse lugar de filha. Ele não quer que eu perca esse lugar. Ou seja, esse lugar de dependência nele. Então, eu estava nessa visão. Aquilo foi muito tremendo, foi forte. Porque eu pensava assim, meu Deus, onde que eu vou achar essa escada, esse banco, né, para ajudar essa criança? Eu vou ter que fabricar um banco? Como eu vou acessar esse item? E o Senhor falou, isso é o pensamento de alguém que é independente. O dependente pede para o pai. E o pai alcança para ele. Pai, alcança para mim. E o Senhor começou a plantar isso no meu coração. A semear essa semente com muita profundidade. Porque, de alguma forma, a gente vai se tornando independente. E quando você vai tendo uma vida de oração, há um engano que pode nos acontecer quando nós oramos, que é a gente começar a achar que a gente realmente sabe. É a gente realmente acreditar que nós já alcançamos, que a gente já encontrou, ou que a gente já entendeu. E eu estava, assim, bem no precipício, né? Dessa mentira. Mas o Senhor, Ele sempre é bom. Ele sempre nos alcança, porque são dois problemas. Um, nunca orar. Amém? Porque às vezes a gente pensa, de tanta oração, Jesus já se sacrificou por nós, tá bom, não precisamos orar tanto, né? Ou você crê no outro erro, que é você passar a orar muito e você passar a se tornar independente. Porque agora você acha que através da tua vida de oração, você vai acessar todas as coisas de Deus. Não, você ainda precisa dele para que ele alcance para você. Ainda há coisas de Deus que nós, irmãos, que nós não sabemos.
Daqui 50 anos orando, vai ter coisas de Deus que você, que eu ainda não vai saber. Na eternidade vai ter coisas de Deus que nós não vamos conhecer. E quando o Senhor falou, olha, é necessário que a minha noiva se torne uma noiva que permanece na fenda da rocha. O Senhor começou a falar comigo sobre esse lugar chamado Fenda da Rocha, que a palavra fala em Cantares, se vocês quiserem abrir, Cantares, capítulo 2, versículo 10, diz assim, meu Deus, oh Jesus, aleluia, aleluia, Senhor. Diz assim, assim me declaro ao meu amado, levanta-te, minha amada, minha bela, e vem. Olha e vê o que o inverno já se foi. A chuva cessou, a primavera. Surgem as muitas flores pelos campos. Chegou o tempo de podar e cantar. Já se ouve a doce voz já se ouve o doce barulho das pombinhas em nossa terra. Tem uma outra versão que diz também que já se ouve a voz da pomba, da terra. A figueira começa a dar seus primeiros figos e as vinhas estão floridas, e o perfume das uvas toma conta dos vales. Pomba minha, que se aninha na fenda da rocha, nos esconderijos, nas encostas dos montes, deixa-me contemplar teu rosto. Deixa-me ouvir tua voz, pois a tua face é tão formosa e tão doce, é a tua voz. Amém? E o Senhor começou a falar comigo desse lugar chamado Fenda da Rocha. Há uma versão que diz o secreto da rocha, o protegido da rocha, o escondido da rocha. Você entende que uma fenda é um espaço dentro da rocha? E o Senhor começou a falar comigo sobre nós entrarmos nesse lugar e a necessidade da igreja entenda que esse é o lugar preparado para ela habitar. É o lugar onde você está no meio, você está no coração do Senhor, aonde verdadeiramente você pode ser dirigido por Ele, porque percebe que nesse texto, onde o Senhor vai falar desse lugar, ele fala sobre 2 tempos. Quais são os tempos? O tempo de podar e o tempo de cantar. Quem canta quando está sendo podado, cortado? Meu Deus, aquele ramo bem verdinho. Meu Deus, aquele ramo verde, verde, florido, cheio de broto. Aquele broto lindo. Aí você vê alguém vindo com uma tesoura e essa pessoa, corta. Então, assim, quem canta enquanto está sendo podado? Ninguém. O Senhor fala de 2 tempos, o tempo de perder e o tempo de colher. E não é tempo de ganhar, porque ganhar alguém te dá. A colheita, ela fala de quê? Você precisa estar envolvido. Você tem que estar lá. Você tem que fazer parte. Você tem que estar junto naquele lugar. Então, o Senhor começou a colocar isso no meu coração. Ele disse: é necessário entrar nesse lugar, porque
sempre haverá o tempo de perder e tempo de colher. E normalmente esses dois tempos, eles estão sempre unidos. Misericórdia, né? Mas é verdade. O que vem antes da primavera? O inverno, né? E o que acontece no inverno? Tudo seca, as folhas caem, fica assim, tudo triste. Mas logo em seguida vem a primavera, onde tudo floresce. Depois da primavera vem a colheita, o verão. Entenda que há uma herança da perda. Esse tempo de perda, esse tempo de inverno, ele deixa uma herança. Ele deixa um rastro. Ele deixa um caminho dentro de nós. É muito forte isso. Então, se você não for alguém que aprende a entrar nesse lugar, nessa fenda da rocha, e eu vou explicar do que é esse lugar, do que se trata. Se você não aprende a entrar nesse lugar, você não vai cantar no tempo de perda. Você não vai cantar no inverno. E quando chegar a primavera, quando tudo florescer, você vai impedir a colheita. E muitos de nós estamos assim. Porque a palavra diz: o semeador saiu a semear. Quando? Todo dia. Todo dia. Jesus sai a semear todo dia. Sabe o que isso quer dizer? Que todo tempo você vai estar colhendo e plantando. Colhendo e plantando. E lavrando os campos novos. Porque todo dia Jesus está procurando uma terra boa. Mesmo, às vezes, ele também colocar em outras terras, porque ele é bom. Mas você entende que ele procura um território? Ah, meu Deus, ele procura um território. E esse território é o nosso coração. O teu coração precisa de um rei. O teu coração precisa de um senhor. O teu coração é o território que precisa ser governado. Ele não pode ser um território sem governo. Então, quando o Senhor começou a falar comigo sobre esse lugar chamado Fenda da Rocha, esse é o lugar de intercessão. É uma brecha. O Senhor diz: procurei um só um que se colocasse na brecha, mas eu não achei. O Senhor está procurando homens e mulheres que vão entrar nesse lugar, e esse lugar é um lugar de decisão. Porque vocês lembram, quando Moisés vai atravessar o Mar Vermelho, ele para em uma fenda da rocha, chamada Pirarerote. Era uma rocha, e no meio dessa rocha tinha uma fenda. E nessa fenda, olha como Deus é perfeito. Naquela fenda coube 2 milhões de pessoas. Porque era um lugar de decisão. Meu Deus, era um lugar de transição. Era um lugar de mudança. Então, o que vai acontecer naquela fenda? Moisés chama, ele clama pelo Senhor, diz: Senhor, livra-nos. Na frente tem o mar, atrás vem Faraó. Senhor, faz alguma coisa. E o Senhor diz:
porque você clama a mim, você já está no lugar onde você tem poder para decidir. A palavra diz: o que ligar na terra será ligado